A cena final do primeiro volume dessa segunda temporada de Sandman mostrou as bondosas cortando aquele barbante representando a vida de Morpheus, e logo na primeira cena aqui desse volume 2, a gente vê Morpheus conversando com o Destino e dizendo que por ele ter derramado sangue de família, as bondosas agora podem acabar com a vida dele. Mas como que funciona isso? Quem são as bondosas? Elas são as fúrias da mitologia? Porque os perpétuos têm medo de chamá-las pelo nome. Aqui nesse vídeo nós vamos entender tudo isso em detalhes. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de Sandman. Eu já postei vários vídeos sobre a série aqui no canal, postei vídeo comentando o volume 1, explicando tudo o que aconteceu no volume 1, postei vídeo falando do poder dos perpétuos e o ranking de poder entre eles, postei vídeo falando de histórias que ficaram fora da adaptação da Netflix, e eu vou deixar todos esses vídeos linkados aqui na descrição, e eu pretendo continuar falando de Sandman aqui no canal, até porque tem ainda o episódio final focado na morte, né? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para você se inscrever no canal, por favor, se você não é inscrito, e ativa também o sino de notificação para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E eu peço sempre para vocês me seguirem no Instagram também, assim vocês acompanham o conteúdo que eu levo para lá. Quem são as bondosas em Sandman? Elas são as fúrias da mitologia, porque o Morpheus já se referiu a elas as chamando de Hecate. Essas duas entidades são a mesma pessoa? A gente vai entender isso agora. Primeiro de tudo, na mitologia grega, Hecate é a deusa da magia e da feitiçaria. Inicialmente, ela era representada segurando duas tochas e uma chave, e só posteriormente ela passou a ser representada dessas três formas, né? Dessa forma trina, a mãe, a anciã e a donzela. Na mitologia grega, as Eríneas, cujo nome romano é Fúrias, é uma entidade completamente diferente. As Fúrias, né, que é o nome mais famoso que essa entidade recebe, são a personificação da vingança. Então lá na mitologia grega, a deusa Nêmesis, ela era a deusa da vingança também, mas ela ficava mais responsável por punir os deuses, enquanto as fúrias, né, as Eríneas, ficavam responsáveis por punir os mortais. Na mitologia greco-romana, as Parcas é a divindade responsável pelo destino individual. São as Parcas que cortam o fio da vida das pessoas. E na mitologia de Sandman, o Neil Gaiman uniu todas essas figuras em uma só, as bondosas, como nós vemos na série. Morpheus já se referiu a elas lá na primeira temporada, as chamando de Hecate. Aqui nessa segunda temporada, conversando com o Destino, Morpheus chama ela de Fúrias, e ele é repreendido, né? E ele conserta e as chama de bondosas, que é esse nome carinhoso que os perpétuos usam para não deixar essa divindade irritada. E vimos no final do volume 1 que elas cortaram o fio da vida de Morpheus. E isso que gera confusão, porque na mitologia greco-romana que a gente conhece, né, Hecate, Fúrias e Parcas são três divindades diferentes, só que aqui em Sandman, o Neil Gaiman uniu todas essas divindades em uma só personagem, as bondosas. E vocês perceberam que a forma como Morpheus invoca as bondosas é bem diferente da forma como Calliope as invoca, e isso se reflete também na forma como essas bondosas interagem com eles. Lá na primeira temporada, quando Morpheus consegue fugir do seu cativeiro, ele invoca as fúrias, né? E ele chama elas de Hecate. Ele pede ajuda a elas, né? Ele faz uma pergunta, ele quer saber onde que está o elmo dele, onde está o rubi e onde está o saquinho de areia. E as bondosas dizem ali ao Morpheus que cada uma das personalidades dela vai responder apenas uma pergunta dele. Então ele pergunta, elas respondem e depois elas vão embora. Ou seja, elas foram ali e dentro das suas limitações, elas ajudaram o cara. Elas poderiam ter feito mais? Sim, mas elas resolveram ajudar dessa forma, cada uma respondeu uma pergunta. Quando Calliope as invoca, na ocasião ela estava sendo mantida refém lá por aquele cara e ela estava procurando uma forma de escapar. Calliope as chama de senhoras da lembrança, Calliope as enche de elogios e ela reforça também a sua autoridade como musa em pedir ajuda. E elas aparecem, só que para Calliope elas aparecem de uma forma muito mais serena. Para Calliope, elas aparecem vestidas de branco e elas começam a conversar ali com Calliope e nem limitam a Calliope apenas responder 3 perguntas, sabe? Elas avisam a Calliope, né, que Morpheus poderia ajudá-la a escapar, mas que o próprio Morpheus também estava sendo mantido preso. Então percebem a diferença? O Morpheus, ele é todo turrão e as invocou de uma forma toda turrona e elas ajudaram o cara, mas limitaram apenas 3 perguntas. Calliope não, Calliope as encheu de elogio, Calliope se humilhou diante delas e elas ajudaram a Calliope. Elas conversaram com Calliope ali um mó tempão e deram a Calliope a informação que a fez conseguir escapar. As bondosas não são cruéis, elas são antigas.
E diante delas, o sangue, o ritual, a forma de invocação e a memória fala mais do que qualquer outra coisa. No começo do volume 2 de Sandman, vemos o Morpheus indo falar com o Destino, dizendo que ele derramou o sangue de família, ele matou o seu filho Orpheus e que por conta disso as bondosas viriam reivindicar o fim da sua existência. Um crime que as bondosas não perdoam é quando um perpétuo derrama sangue de família. E eu já até comentei isso aqui, mas assim como os perpétuos não são deuses, eles são representações antropomórficas de conceitos que gerem a nossa realidade, as fúrias também são. Elas são uma força cósmica ligada à vingança e são mais antigas que os deuses. Elas existem em um nível similar aos perpétuos, e elas funcionam como agentes de equilíbrio universal. E é por isso que até os perpétuos têm medo delas. É por isso que o Destino repreendeu o Morpheus quando o Morpheus chamou elas de fúrias. Elas não gostam de ser chamadas assim, e todos os perpétuos têm grande respeito por essa divindade. Não por conta de força ofensiva, porque elas não podem atacar os perpétuos sem um motivo. Elas só podem agir quando uma lei é quebrada. Morpheus matou seu filho Orfeu. Morpheus quebrou uma lei cósmica universal e agora ele deu poder para as fúrias agirem. Agora, sim, as fúrias têm o poder de destruir tanto Morpheus quanto o reino de sonhar. E pelo trailer a gente viu que o Morpheus vai tentar resistir a isso. Agora, se ele vai conseguir ou não, a gente vai ter que esperar quinta-feira para descobrir. E de novo, as fúrias não são mais, elas só seguem as leis. Quando Calliope as invocou, a intenção de Calliope era que as bondosas a ajudassem a sair dali naquele momento. Só que elas não podiam fazer isso. Nenhuma lei tinha sido quebrada. O rapaz que tinha a posse de Calliope ali naquele momento, ele tinha o direito de possuí-la. Então as fúrias, elas não podiam intervir diretamente. Mesmo querendo ajudar Calliope, elas queriam que Calliope fosse liberta, mas elas não podiam agir para libertar Calliope. O que elas puderam fazer é falar para Calliope, né, a pessoa que poderia tirá-la dali. Elas falaram que o Morpheus poderia resgatá-la e no final Calliope pediu ajuda, no final Morpheus foi lá e a salvou. Na primeira temporada também, elas aparecem para Rose Walker e elas tentam dar um aviso a Rose Walker ali, né? Elas dizem que tem uma ameaça se aproximando. E é isso, sabe? Elas não podem intervir diretamente, mas elas têm muita sabedoria, elas sabem de tudo que está acontecendo, e mesmo não podendo quebrar uma lei de agir diretamente, elas tentam, de certa forma, ajudar. E por isso que quando uma lei é quebrada, elas agem, porque agora elas têm o direito de agir, sabe? Morpheus matou Orfeu. Tudo bem que o filho dele estava em agonia, tudo bem que o filho dele pediu, mas o Morpheus quebrou uma lei cósmica que não podia ser quebrada. Os perpétuos não podem derramar sangue de família. E na primeira temporada, Desejo até tentou, né, criar uma armadilha para Morpheus matar o Vórtex dos Sonhos e assim derramar sangue de família, atiçando a ira das fúrias, só que não deu certo. No final, Morpheus cometeu esse crime por amor. Porque se fosse antes, Morpheus não teria cometido esse crime, né? Antes de ser preso, Morpheus era o cara que deixou a cabeça do filho dele sozinho na praia. Ele era um cara frio, mas agora ele mudou. Agora ele sente remorso. E por isso ele decidiu tirar o filho da agonia que o filho estava passando. Mas Morpheus vai resistir ao ataque das fúrias. Vimos no trailer desse volume 2 elas começando a destruir o reino de sonhar, e a gente viu também que os sonhos e os pesadelos, né, criados por Morpheus e que vivem ali, começaram a se preparar para essa guerra. Vimos o Mervyn Pumpkinhead atirando ali, né, se preparando para a batalha. A gente vê a Nuala falando para o Morpheus que vai ajudá-lo e falando que vai organizar ali um exército para ele. A gente vê o Morpheus bem contundente falando que não vai aceitar nenhuma ameaça ao reino de sonhar. E para isso, para ajudar ele nessa guerra, a gente vê que ele vai trazer o Coríntio de volta. Para quem não se lembra, lá na primeira temporada, o Morpheus desfez o Coríntio por conta dos crimes que Coríntio estava cometendo no mundo dos humanos enquanto Morpheus estava preso. Ele desfez o cara, desfez a própria criação e agora ele está o refazendo e consertando os erros da versão anterior, e dessa forma o Coríntio não vai mais desobedecer o seu criador. E até o Coríntio vai entrar nessa guerra para defender o reino de sonhar. Afinal de contas, ele é um pesadelo do reino de sonhar e a sua existência depende da existência daquele lugar. Mas será que eles vão conseguir? Isso a gente vai ter que esperar o volume 2 para descobrir. É isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários também que outros vídeos vocês gostariam que eu fizesse sobre Sandman, as suas dúvidas, que aí eu posso gravar um vídeo respondendo as dúvidas de vocês também. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba, e se inscreve no canal se você não está inscrito. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.